Hoje nós vamos falar sobre o oitavo profeta dos 12 profetas. Estamos pregando aí sobre os 12 profetas menores. São 12 homens com uma missão: profetas menores, mensagens maiores. E hoje nós vamos falar sobre o oitavo profeta aí, que é Abacuque. Deixa a sua Bíblia aberta aí no livro de Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, que é o texto base que nós vamos pregar. E vamos já estar orando ao Senhor aqui. Feche aí os seus olhos. Pai Santo, Pai amado, ó Deus de glória, Deus de poder, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. E, ó Pai, no nome de Jesus, que tu venha revelar esta palavra aos nossos corações nessa noite. Ó Pai, que nessa série, como o Senhor tem movido, o Senhor tem feito grandes coisas, que hoje o Senhor venha fazer grandes coisas também, venha nos revelar, ó Pai, as praticidades da palavra do Senhor, as revelações, as profecias que o Senhor tem para as nossas vidas, no nome santo de Jesus Cristo. Prepare, ó Deus, nosso coração como terra boa, terra fértil, ó Deus, para receber a tua palavra nesta noite, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Então, como já falei, nessa série nós estamos observando uma visão geral dos profetas menores. E hoje nós vamos falar do profeta Abacuque. Abacuque é um profeta menor com uma grande mensagem. Então vamos ver o que nós podemos aprender com o livro de Abacuque. Abacuque, o profeta, tem o livro que leva o seu nome. E o tema dessa mensagem é Abacuque e o soberano. Abacuque e o soberano. Os justos viverão pela fé. Cadê os justos? Glória a Deus, os justos viverão pela fé. Abacuque 2:4 é o texto que diz assim, ó: eis aqui a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Olha para o seu irmão, pergunta para ele: sua alma está orgulhosa? Não precisa de responder não, querido, agora preste atenção. Como nós temos feito aqui uma breve explanação dos livros, eu não vou fazer diferente aqui no profeta Abacuque. Como eu falei, os outros, falei sobre reis, o período que eles viveram, os reis que estavam reinando da época. No livro de Abacuque nós não encontramos nenhuma menção de algum rei no poder naquele momento. Não é mencionado o nome de nenhum rei naquele momento. Apenas nós temos uma indicação num texto de ascensão dos caldeus. Isso se refere ao Império Babilônico. Isso quer dizer, foi no Império Babilônico. Os babilônicos derrotaram Nínive em 607 a.C. E eles invadiram Judá em 606 a.C. e tomaram o primeiro grupo de cativos e levaram essas pessoas cativas. Então essa profecia ela teria sido pouco antes da invasão da Babilônia. E este livro desse profeta chamado Abacuque, que leva o seu nome, ele tem um tema geral como os justos viverão pela fé. Os justos viverão pela fé. O texto não diz, o tema do livro não é o justo vai viver, ou o justo vive pela fé. O tema é os justos viverão pela fé. Isso indica que algumas pessoas iriam morrer, mas os justos iriam viver pela fé. Este livro ele é citado no Novo Testamento, o apóstolo Paulo cita ele lá em Romanos no capítulo 1, cita também em Gálatas no capítulo 3, o escritor aos Hebreus também no capítulo 10, ele cita este livro. Isto sempre foi uma responsabilidade do povo de Deus, o quê? Viver pela fé. Olha para o seu irmão e fala com ele assim, ó, é responsabilidade sua. Viver
pela fé. É responsabilidade. Sempre foi a responsabilidade dos cristãos viver pela fé. Isso, nós vemos isso aqui no contexto de Abacuque. E Abacuque, ele questiona Deus. Quem aqui questiona Deus? Já questionou Deus? Chegou Deus, por quê? Por que comigo? Por que não é com Ramon? Por que comigo? Pega o dela, eu não. Você questionou Deus, por que comigo? Acontece alguma coisa. Nós vemos aqui, neste texto aqui, né, em todo o contexto de Abacuque, ele questionando Deus. Ele questionava, por que Deus permite que o mal fique impune? Talvez alguém fez algo de mal para você, e você começa a questionar Deus, por quê? A Cida pisou no meu pé, por quê, Deus? Por que ela pisou, passou com a cadeira aqui em cima, não dói? Por que, Deus? Por quê? Por que Deus permite que o mal fique impune? Lá no capítulo 1, Abacuque pergunta isso para Deus. Por que, Deus? O povo, os assírios estão vindo, os babilônicos estão vindo. Por que o Senhor permite eles virem nos castigar? Por quê? Nós somos povo do Senhor. Nós somos escolhidos do Senhor. Às vezes, nós abrimos o coração e chegamos, Pai, eu sirvo ao Senhor. Eu estou lá na igreja, eu estou cantando, eu estou pregando, eu estou dançando, eu estou tocando, eu estou fazendo a sua obra, Deus. Por que o Senhor está permitindo que o ímpio vai me dar o calote? Às vezes nós começamos a questionar isso, não é? É isso que Abacuque estava questionando com Deus. Por que Deus permitisse que ele está fazendo comigo, não acontece nada com ele. Eu estou aqui fiel, firme, com ele não acontece nada. É isso que Abacuque questiona aqui. Por que Deus estava usando uma nação de ímpios para punir o seu povo? Por que Deus estava usando? O problema é que nós temos responsabilidades. Fala com o seu irmão, você tem responsabilidade. E às vezes, querido, nós queremos pular as nossas responsabilidades ou jogar para Deus fazer. Nós não queremos nos dar o trabalho de cumprir as nossas responsabilidades. Nós queremos transferir a nossa responsabilidade para Deus. Controlar o universo é seu negócio. Controlar o universo é negócio de Deus. É negócio de Deus. Fazer a Terra ficar na sua órbita, tudo aconteceu, o Sol vir, a Lua, a chuva. Isso é negócio de Deus, não é meu negócio, não é seu negócio. O justo tem as suas tarefas diárias para cumprir. Tem as suas tarefas diárias para cumprir. Assim como Deus controla o universo, todos os dias, olha para o seu irmão, fala com ele assim, ó, você tem uma responsabilidade para cumprir. E na maioria das vezes você não cumpre com a sua responsabilidade. É o que Abacuque está dizendo, que esse livro fala. Aí o juízo de Deus vem e Deus usa o ímpio para punir o justo, porque o justo não está cumprindo com a sua responsabilidade. Para quê? Para trazer o ímpio para o caminho reto. O justo, né, para o caminho reto. Pastor, mas como assim? Você vai entender melhor. Nós vamos ver aqui quais são os pontos principais que nós temos aqui neste livro. Deus nos deu a receita para lidarmos com o pecado. Lidar com o pecado é tarefa nossa. Fala com o seu irmão, lidar com o pecado é sua tarefa. Fala com ele aí. Pode dar uma balançada, seu irmão. É sua tarefa lidar com o pecado. Não é tarefa de Deus, não. Deus não peca, em Deus não tem pecado. O pecado, não, Deus não se mistura com o pecado. Agora você se mistura e anda no meio do pecado todos os dias. Por isso é sua tarefa lidar com o pecado e dizer não para o pecado. É dizer, sai para lá, pecado.
É dizer para Satanás, falar com ele assim, ó, sai da minha frente. E se ele não sair, você fala assim, ó, eu vou passar por cima. E passar por cima, isso é sua tarefa. Aqui neste livro nós vemos aqui, descrevendo a maldade do próprio povo. Pastor, é povo de Deus, é povo de Deus, mas era um povo maldoso. As pessoas são gananciosas, que querem ter um senso de justiça, sendo que quem faz a justiça é Deus. A própria Bíblia diz que quando nós queremos agir como juiz sobre a vida de alguém, nós estamos querendo nos colocar no lugar de Deus. E o mesmo texto, um pouquinho mais embaixo, diz assim, ó, aquele que quis ser semelhante a Deus foi jogado do céu. Quem foi? É o Satanás. Então, quando nós queremos nós temos um senso de justiça, queremos justiça a qualquer preço, e quem tem que julgar é Deus. Quem julga é Deus. Jesus pregado na cruz. As pessoas ali zombando dele, rindo dele, escarnecendo ele. Ele vira e fala assim, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. E muitas vezes nós enchemos o peito e falamos assim, eu quero justiça. Eu quero justiça. O Dé pisou no meu pé, eu tenho que dar um jeito, tem que dar. Tem que ir lá. Pastor, quero marcar um gabinete com o senhor. Aí chega no gabinete, eu tenho que fazer alguma coisa contra o Dé. Nós queremos senso de justiça, enquanto quem julga é Deus. É Deus que traz a justiça. É Deus que é o juiz. Aqui neste livro nós aprendemos que as pessoas elas têm tendência a questionar o plano de Deus. O povo estava questionando o plano de Deus. O próprio Abacuque, ele começou a falar, a orar, questionando Deus, questionava qual que é o plano de Deus. Quando, na verdade, nós precisamos aprender a lidar com o pecado. E não ficar questionando a Deus. Porque o capítulo 2 de Abacuque, no versículo 20, fala que o Senhor, ele está no seu santo templo. E lá ele contempla todas as coisas, ele está vendo tudo. Ele é santo. Ele está acima das nações. É por isso que Deus, ele pune o pecado. Ele pune o pecado. E também foi por isso que Abacuque não entendeu o que Deus estava fazendo. E é por isso que muitas vezes acontece algo nas nossas vidas e nós não entendemos o que Deus está fazendo. Eu não me lembro o que foi que a pastora Valéria me perguntou uma vez, mas a resposta que eu falei para ela foi assim, ó, eu não sei, não quero saber o que aconteceu, eu sei que é Deus. Foi? Foi do tiro. Será por que você tomou o tiro? Eu não sei, é Deus. Deus é que sabe. Não sei, é Deus. É Deus. A Bíblia não diz que eu tenho que dar glória a Deus em tudo, então glória a Deus. Tomei 2 tiros, glória a Deus. O médico falou que eu não ia falar mais. Saí do hospital na segunda, na quarta-feira eu estava aqui pregando de novo. Glória a Deus. Por que aconteceu? Deus sabe de todas as coisas, é Deus. Não temos que ficar questionando. Nós temos aqui, neste livro aqui, nós aprendemos que nós não devemos questionar a Deus, porque Deus, ele está acima de tudo. Ele sabe todas as coisas. Ele tem o melhor para mim. Ele tem o melhor para você. E no capítulo 3, quando Abacuque entendeu essas coisas, ele entendeu isso. O que Abacuque faz? Ele se regozijou-se no Senhor. Ele diz lá no capítulo 3, a partir do versículo 16,
que não importa o que aconteça, ele vai se alegrar no Senhor. É um texto famoso que muitos até me fizeram pergunta essa semana aí, né? O senhor vai pregar, ainda que a terra não floresça, Abacuque diz, mesmo se a vide não der o seu fruto, mesmo se eu plantar e não nascer nada, mesmo se eu for lá tirar o leite e não sair nada, mesmo se eu for na fonte e não jorrar água, mesmo assim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É assim que nós temos que viver, é assim que nós precisamos viver. É isso que Deus tem para mim e para você. O último capítulo aqui de Abacuque é um salmo de louvor. O que é salmo? É cântico, louvor. O último capítulo, capítulo 3, é um salmo de louvor. No entanto, nós vemos aqui que não havia mais nada a fazer. Deus falou assim, vocês serão castigados. Os inimigos vão vir. A invasão vai chegar. Não tinha mais nada para fazer. Abacuque questionou, perguntou a Deus por quê. Deus fala, por causa da dureza do seu coração. É por causa do pecado. É por causa da iniquidade. É porque eu já estou falando há muito tempo e você não está endireitando. Deus está falando, eu já sacudi. Eu já alertei. Já cutuquei. Já mandei profeta, já falei. E você não muda. Está do mesmo jeito. Não acontece nada. Então vão ser invadidos. Então chega aqui no capítulo 3, Abacuque não tinha mais nada para fazer. Deus já tinha dado a sentença. E que nós encontramos assim, aqui, mesmo assim, Abacuque percebeu a necessidade de se alegrar. Porque Deus ia providenciar a salvação. Mesmo se a situação estiver difícil, mesmo se você for no poço, não tem água, se alegre no Senhor, que a água vai jorrar. Que a bênção virá, a salvação chegará. Aqui neste livro do profeta Abacuque, aqui, nós tiramos aqui uma grande lição, quando estamos falando assim, são grandes mensagens. E a grande mensagem que nós encontramos aqui são lições para as nossas vidas. Nós devemos viver pela fé. Nós devemos viver pela fé. É isso mesmo. Você vive pela fé? Mas não é aquele negócio, a pessoa fala assim, ó, eu vou viver pela fé. Pela fé. É pela fé. E fica dentro de casa achando que vai chegar lá o arroz, o feijão, a açúcar, a picanha. Não vai trabalhar não para você ver, porque a Bíblia, ela não contradiz ela em lugar nenhum. Lugar nenhum. E tem um lugar na Bíblia que diz assim, ó, quem não trabalha, não coma. Outra parte que diz, quem é preguiçoso, lá diz, vai ter com a formiga preguiçoso. E tem a outra parte que diz que os preguiçosos não herdarão o reino do céu. Preguiçoso não vai entrar no céu, não. No céu só entra trabalhador. E outra coisa que você pode observar, Jesus, quando ele foi escolher os 12, ele só escolheu quem trabalhava. Não escolheu nenhum à toa. Só quem estava trabalhando. Quando Elias foi passar o seu bastão para escolher um sucessor, o que Deus fala com ele? Você vai encontrar um jovem que está dormindo até meio-dia. É? Um jovem que está trabalhando. Está trabalhando. Deus citou com todas as letras, ele está trabalhando. Aí o profeta chega e vê o rapaz trabalhando lá, aí escolheu. Então nós devemos viver pela fé.
é acreditar na provisão de Deus nas nossas vidas, fazer o que nós temos que fazer e deixar Deus fazer o que Ele tem que fazer. Nós não podemos cruzar os braços e ficar esperando. Tem coisas, fala com o seu irmão, que é você que tem que fazer. Fala com o seu irmão assim, ó, abrir o céu é com ele. Carregar a cruz, fala, é com você. Nós temos que carregar a cruz. Jesus falou assim, ó, Jesus disse assim, ó, eu sou a porta de entrada para o céu. Jesus disse, eu sou o caminho. Mas Jesus também disse assim, ó, você quer me seguir? Você quer passar na porta? Você quer andar no caminho? Tome cada um a sua cruz e siga-me. Ele não vai carregar a nossa cruz, não. Nós temos que carregar a nossa. Ele carregou a dele. E a dele foi tão pesada que ele caiu, teve que um outro chegar lá e ajudar e carregar. Tão pesado. Sabe por quê? Porque o seu pecado estava lá, o meu pecado estava lá, os nossos pecados estavam lá. Então nós devemos viver pela fé, obedecendo a palavra do Senhor. O que é viver pela fé? Obedecer a palavra do Senhor. Nós não podemos ficar presos na lei antiga, onde não há perdão. O que é a lei antiga? É olho por olho, dente por dente. Errou? Morreu. A lei antiga é essa. Errou? Pecou? Morreu. Tanto que o sacerdote, quando ele ia entrar lá no Santo dos Santos, ele tinha uma corda amarrada na cintura. E uns sinos, uns guizos no seu pé. Ele entrava lá e ficava lá. Quando parava o barulho, o povo esperava. Ele entrou lá, estava em pecado. Morreu. Aí, se o Jairo entrasse lá para tirar ele, ele ia morrer também. Não podia entrar ninguém lá. Só o sacerdote podia entrar, senão ele ia morrer. O que o Jairo ia fazer? Puxava pela corda e saía arrastando o Bruno de lá. Só conjectura, tá, Bruno? Saía arrastando. Era assim. Era assim, desse jeito. Mas quando Jesus morreu, aquele véu rasgou. Quando aquele véu rasgou, ele disse que você tem livre acesso a ele. Mas você só pode entrar no céu se o sangue dele estiver sobre você, porque é o sangue dele que te purifica do pecado. Que com pecado você não vai para o céu, eu não vou para o céu, nós não vamos para o céu. Então, viver pela fé é não viver na lei antiga, é viver na graça. E viver na graça só por intermédio de Jesus. Sem Jesus não tem céu. Na graça nós temos o perdão pelos pecados. E o perdão pelos pecados vem por intermédio de Jesus. Não devemos questionar as ações e decisões de Deus. Muitas pessoas daquela época de Abacuque, inclusive o próprio Abacuque, estava questionando ações de Deus. Deus pegando um povo impuro para julgar eles. Muitas vezes Deus levanta uma pessoa para poder punir um erro nosso. Gente lá de fora. E a gente vai ficar questionando, e muitas vezes a gente questiona a ação de Deus, as decisões de Deus. Muitas vezes nós questionamos o tempo de Deus. Chegamos, não, Deus está demorando. Está demorando não, querido. Chegou o tempo ainda não. A Bíblia diz que 1 hora para Deus é como se fosse 1 minuto. 1 minuto é como se fosse 10 horas, 1 hora, 1 ano, 2 anos. Ele é atemporal. Está demorando não. Sabe por que não chegou? Você não está preparado ainda. Porque você ainda não fez por onde receber. Porque Deus não desperdiça nada. Nada. Ele vai te dar. Quando você estiver preparado para receber. Você vai receber. Então nós não podemos questionar o tempo nem as decisões de Deus. Por quê? Paulo fala lá em 1 Coríntios que Deus ele é mais sábio que nós. Se ele é mais sábio que nós, o que é que nós devemos fazer? O evangelista Mateus fala muito bem sobre isso. Nós devemos orar para que a vontade dele seja feita. Para que a vontade dele seja feita nas nossas vidas. Outra coisa que nós precisamos, regozijar-se sempre no Senhor. Tá bom? Dá um glória a Deus. Tá ruim? Dá um glória a Deus.
é constantemente dar glória a Deus, sempre regozijar-se no Senhor. Mesmo em tempos difíceis, devemos nos alegrar no Senhor. Por quê? O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 34, ele fala, por causa da nossa esperança. Porque há esperança que dias melhores virão. Como diz a palavra do Senhor, o choro pode durar, mas a alegria vem ao amanhecer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então há esperança. Porque tem esperança, nós devemos nos alegrar. Hoje eu estou chorando, mas regozijando no Senhor. E amanhã eu vou jubilar na presença do Senhor. É assim que o cristão tem que viver. Regozije-se na presença do Senhor. Abacuque aqui, ele nos lembra a necessidade de viver pela fé. Está vivendo pela fé? Quem vive pela fé? Dá glória a Deus aí, irmão. Você vive pela fé? Abacuque nos lembra aqui a necessidade de viver pela fé. Confiar em Deus, porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele vai nos dar a bênção e a vitória no momento oportuno. Abacuque nos ensina que, em vez de questionar a Deus, devemos servi-lo como Ele nos chamou e aguardar as promessas dele. Às vezes Deus te chamou para fazer uma coisa, mas você quer outra. Ele te chamou para aquilo. Abacuque nos ensina, devemos servi-lo como Ele nos chamou e aguardar que as promessas que Ele tem, elas vão se cumprir. Elas vão se cumprir. E Deus tem promessa para a sua vida, meu irmão. Deus tem promessas de bênção para a sua vida. A Bíblia fala que são mais de 8.000 promessas que Deus tem para a sua vida. E a maioria delas é para você viver aqui na terra. Deus tem promessa. Mas faça a obra de Deus aonde Deus te plantou, aonde Ele te chamou. Eu vou te falar uma coisa. Você pode pegar a Bíblia de capa a capa e ler. Pode conversar com os maiores teólogos do mundo aí e perguntar. Ninguém vai achar um negócio, uma chamada na Bíblia aqui que chama servo esquenta banco. O que é o esquenta banco? O domingueiro. Vem na igreja domingo, senta na cadeira, aí canta, tá, acaba o culto. O pastor está dando a bênção apostólica e já está aí embora. A Bíblia não tem isso não. Todos são chamados para fazer algo na obra do Senhor. É lógico que no momento cultico não tem como todo mundo participar, mas tem várias formas de você participar da obra do Senhor. Orando, intercedendo, evangelizando, falando do amor de Jesus. Quem tem cadeira vazia do lado dele aí? Olha para essa cadeira aí, vazia, está do seu lado. Colocar alguém sentado aí é responsabilidade sua. Você tem um monte aí, né? Tá vendo um monte que você tem? Você abaixou a cabeça, tá rindo aí, né? Tá vendo aí, ó? É responsabilidade sua colocar a gente aí. Discípula. Tá vendo aí? Amém, Gisele? É responsabilidade sua. Responsabilidade sua. Responsabilidade sua. Colocar gente aí é responsabilidade sua. Ah, pastor. O pastor, aproveitando o gancho do dia do pastor, não, o pastor tem que pregar, o pastor tem que fazer, o pastor tem que acontecer. Eu vim aqui, você viu que eu derramei a mão, o óleo na mão de cada um dos auxiliares, né? Pastor gera pastor. Ovelha gera ovelha. Pastor não vai ficar grávido de ovelha, não. E fica de pastor. Pastor gera pastor. Ovelha gera ovelha. Então a responsabilidade é sua. Deus te chamou para isso. Você tem que fazer isso. Não é ficar questionando e jogando a responsabilidade que é sua para o outro, não. Porque um dia você vai chegar no céu. E quando você chegar no céu, vai abrir um livro da vida,
E lá vai estar escrito tudo o que você fez. E aí vai ler. Só que tem, pastor, e os negócios ruins que eu fiz? O sangue de Jesus apagou. Se você tem o sangue de Jesus. Se não tem, ele nem vai dar o trabalho de ler o livro, já vai virar e falar assim: apartai-vos de mim, maldito, eu não te conheço. Agora você que tem, ele vai ler, no dia tal, você te dei a oportunidade de falar de Jesus para alguém, você não falou. Então, esse galardão, aí o outro foi lá e falou, o Léo foi lá e falou, então esse galardão que era seu vai para o Léo. Assim, vai mudando. A responsabilidade sua, para a gente concluir, que a hora não permite a gente ficar falando muito. Vocês quebraram meu sermão no meio, aí vocês estão vendo que a homilética aí teve que dar uma reestruturada geral. É o seguinte, o grande mensagem que nós temos em Abacuque: devemos confiar em Deus, porque Ele é santo e justo. Então não importa a circunstância, não importa o que está acontecendo na sua vida, se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor. Regozije-se no Senhor. Se alegre no Senhor. Ele nos chamou. Ele nos chamou. E nós devemos cumprir o chamado e aguardar as suas promessas. E a maior promessa que Ele tem para mim e para a tua vida é: vinde, bendito do meu Pai. Teu é o reino que eu preparei para ti. Aleluia! Você pode ficar de pé e glorificar ao Senhor? Aleluia!